deixa desligado para não dar essa Tá, vou microfonia, deixar né? desligado. Isso. Mas é nada de desligar, Samara. Essa Samara é muito sonsa. Agora pode... Kátia, pode deixar, eu vou vendo aqui o chat, tá? Eu peguei o roteiro que você mandou, tá bom? Ah, beleza. Maria, vigia na fé. Então, boa noite a todos e todas. Espero que vocês consigam me ver bem, porque eu sempre fico desfocada aqui. A gente está num grupo de 10 pessoas agora, mas mesmo assim a gente vai seguir um roteirinho da gente se apresentar pelo chat, tá bom? Para dinamizar mais. A gente vai iniciar com a Valéria fazendo a oração da campanha da fraternidade. E depois eu faço com vocês um pouquinho a introdução para a gente estar aqui hoje, tá? Quero dizer então que a gente está gravando essa reunião, essa formação, essa semana. É a primeira vez que a gente consegue fazer isso. Eu acho que é um avanço bacana, né? É um registro importante da Pastoral Fé e Política da Forania Fátima de Guarulhos está fazendo. Quer dizer também que tiveram muitos inscritos, eu mandei o link para essas pessoas. Pode ter sido a chuva, às vezes o atraso, a questão da internet, tecnologia, alguma coisa que atrapalhou. Mas aí, quem for entrando também vai entrando nessa dinâmica de se apresentar no chat. Tá bom? Obrigada pela participação de todos e todas. Valéria? Boa noite. Então, vamos começar nosso momento de oração. Que Deus, nosso Pai, possa estar nos abençoando nesse momento. Então, começamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, invocando a Santíssima Trindade. E vamos começar com a oração da campanha da Fraternidade Ecumênica. Deus da vida, da justiça e do amor, nós te bendizemos pelo dom da fraternidade e por concederes a graça de vivermos a comunhão na diversidade. Através desta campanha da fraternidade ecumênica, ajuda-nos a testemunhar a beleza do diálogo como compromisso de amor, criando pontes que unem em vez de muros que separam e geram indiferença e ódio. Torna-nos pessoas sensíveis e disponíveis para servir a toda a humanidade, em especial aos mais pobres e fragilizados, a fim de que possamos testemunhar o teu amor redentor e partilhar suas dores e angústias, suas alegrias e esperanças, caminhando pelas veredas da amorosidade. Por Jesus Cristo, nossa paz, no Espírito Santo, sopro redentor da vida. Amém. Vamos iniciar, então, a nossa semana social. Bem-vindo a todos e todas. Obrigada. Obrigada, Valéria. A gente traz aí nessa espiritualidade, nesse momento inicial, a oração da campanha, porque a oração da campanha da fraternidade, ela é um pouco o que nos ajuda a pensar também o tema, né, que a gente está trazendo hoje na 10ª Semana Social. Para ter paz é preciso mulheres vivas, falantes, bem remuneradas, ter trabalho, teto, terra e livre de toda a violência. É um tema que é desafiador, ele é abrangente e durante toda a semana a gente vai buscar falar um pouco de toda essa violência que a mulher, né, sofre e não só a mulher, mas toda a população feminina, né? Porque aqui também vai entrar muito algumas questões do LGBTQ+, né? Então a gente também tem certeza que as pessoas vão trazer ao longo da semana um pouco este debate, porque é importante a gente acolher, né? E aí eu tentar fazer para vocês, de uma forma bem breve, um resumo do que a gente já vivenciou. Eu fiz lá uma enquete na inscrição, quem já participou da Semana Social e quem não, né? Então, das pessoas que se inscreveram, 54% não participaram, e os restantes sim.
Então, eu achei interessante porque nesses 10 anos de Semana Social, a gente tem as pessoas que voltam, né? Voltam para poder participar com a gente. Então, a 10ª Semana Social, ela vem consolidar uma história iniciada em 2013. Eu vou falando e vou admitindo as pessoas aqui. Iniciada em 2013, na paróquia São Francisco de Assis de Nações, Pimentas, que é a Forania Fátima, que faz parte da Diocese de Guarulhos. Por este grupo, que hoje está aqui, né? Vai se apresentando aí no chat, o Alcides, o Gilberto, o seu Zé não está aqui, o Alisson está aqui também. Mas tinha outras pessoas que vieram com a gente também, mas pararam no meio do caminho por algum motivo, né? Mas também a gente está continuando o que o povo atrás já iniciou, né? As SEBs, que começaram há muito tempo. E se há quem negue a política, imagine política e fé, como é escandalosa para tantas e tantos. Mas antes, e na ditadura, o povo, por acreditar em Jesus, fez a política, né? Fez e faz, ao se preocupar com seu próximo, sua próxima, e cobrar a vida plena. Nessa lógica, numa sequência parada só pela pandemia, seguimos todo mês arriscando falar sobre nossa vida, afetada ou não por ações de homens e mulheres, mais homens que mulheres, que ocupam os 3 poderes com a promessa de devolver ao povo o alto imposto que pagamos. Jesus pagou caro por se envolver em política. Não seremos nós que nos omitiremos. O país alcançou um cenário inimaginável a olhos nus, mas esperado por quem conhece e sabe o quanto se envolver em política, e também partidária, que é importante, pode causar danos. Pode matar 30 mil pessoas na ditadura, 270 mil numa pandemia, fora as guerras e tudo mais. Quem é mais afetada nessa conjuntura é a mulher, que é criança, menina, jovem, idosa, negra, indígena, quilombola, cigana, mãe, trabalhadora, abandonada, subempregada, desempregada, despejada, em situação de rua, encarcerada, violentada, estuprada coletivamente, aliciada, traficada, assediada, arrastada no asfalto, enforcada, estrangulada, espancada, humilhada, desumanizada, esquartejada e dada aos cachorros, baleada dentro da igreja. Isso é lembrada em 8 de março. Não é normal, é uma política de morte. Por isso é dever de todo cristão e cristã, ao menos, defender a paz, a vida para as mulheres. A primeira Semana Social ela aconteceu em fevereiro de 2015 e de lá para cá, a cada semestre, propomos uma semana de reflexão de temas que nos atingem cotidianamente, os efeitos das ações ou omissões políticas em nossa vida. Continuaremos, pois tem gente com fome. Tem gente com fome. Tem gente com fome. Fome de comida, de teto, de trabalho, de terra, de saúde, de liberdade, de ar, de vacina, de esperança, de Deus, de impeachment, de democracia, de vida. E por falar em vida, retomar essa história pastoral se deve por uma pessoa que nos trouxe uma dinâmica de falar com as pessoas e se preocupar com elas de diversas formas, de se abrir às possibilidades humanas, iniciada nas reuniões das aulas da Escola de Cidadania, na Zona Leste, São Francisco de Assis, Hermelino Matarazzo. O eterno Padre Ticão, nossa gratidão. Assim eu passo para a Mônica, ainda bem, porque eu não conseguiria continuar. Boa noite a todas, a todos. Uma alegria estar aqui, a gente começando aí essa 10ª Semana Social, tendo como patrono o Padre Ticão, né, que nos deixou tão inesperadamente esse ano, mas que deixou com a gente esse compromisso
de não deixar o seu legado morrer. O Padre Ticão é dessas pessoas que não podem morrer. E ele não vai morrer porque ele vai sobreviver em nós, em cada um de nós, nesses trabalhos que a gente faz com a Semana Social. Ele vive aqui, ele vive em todos os trabalhos que ele começou, que ele fez, na vida de cada uma das pessoas cuja vida ele mudou para melhor. Não há quem conheceu de perto o Padre Ticão que não reconheça nele a bondade de Deus, a vontade de transformar esse lugar onde a gente vive. Não há uma pessoa que conheceu de perto o Padre Ticão que não sinta vontade de continuar o trabalho que ele começou. Ele não escolhia ninguém. Chegava lá naquela paróquia do Padre Ticão, ele não queria saber qual era a sua religião, qual era a sua... em que você acreditava, qual era a sua classe social, se era branco, se não era branco, se era índio, não interessava para ele. O que interessava para ele era que você estava ali naquela paróquia, alguma coisa você foi buscar e ele tinha obrigação e se sentia obrigado a atender. Foi assim comigo, foi assim com muita gente, muita gente. A gente sabe dos testemunhos que a gente viu no dia 2 de janeiro desse ano, no dia 1º de janeiro desse ano, quando ele se foi. A comoção geral de todo mundo, a gente não tinha noção do quanto que o Padre Ticão chegou no coração dessas pessoas, milhares e milhares, gente daqui de São Paulo, gente de fora de São Paulo. Eu recebi testemunho de gente de João Pessoa. Para mim foi uma surpresa, o Padre Ticão lá, pessoas atuando com esse trabalho que ele estava fazendo de descriminalização da cannabis para uso medicinal, chegou a muita gente, está ajudando muita gente a ficar bom, dos problemas neurológicos, enfim, pessoas lá de João Pessoa estão fazendo tratamento à base da cannabis por conta do Padre Ticão. Então, a gente, falar do Padre Ticão, a gente vai levar os 5 dias da Semana Social e não acaba, porque é só bondade. É só bondade. O Padre Ticão, muita gente fala mal do Padre Ticão, mas com certeza, essas pessoas que falam mal é porque não conheceram ele. Porque não é concebível para quem chegou perto dele achar que ele era capaz de fazer algum mal a qualquer pessoa. Então, aqui em São Paulo, quando eu cheguei, que eu sou de João Pessoa, eu cheguei, a gente frequentava a igreja aqui, tudo certinho, mas a gente não era muito bem, eu não fui muito bem recebida. Acho que pode ser que seja porque eu sou nordestina. Não sei, até hoje a gente não sabe, mas eu fui encontrar refúgio lá na paróquia São Francisco de Assis de Hermelino Matarazzo, porque eu cheguei lá e eu não cheguei lá, só cheguei. E ao chegar, o Padre Ticão percebeu que podia me ajudar a exercer aquilo que eu gosto de fazer, que é trabalhar com o social. E ele investiu forte na gente. Investiu assim na amizade, na afeição. Logo, não quis saber de nada, de onde eu vinha, o que eu fazia. Ele queria contar comigo e com mais de 200 pessoas que toda sexta-feira se reunia lá naquela paróquia para pensar um mundo melhor, para pensar um bairro melhor para a gente viver, para pensar uma região melhor para a gente viver aqui na Zona Leste de São Paulo.
E aí, eram toda sexta-feira, uma multidão que acompanhava o padre, e cuja multidão ele dava toda a atenção que ele podia dar. Ninguém saía dessa reunião sem tomar o seu café, sem tomar uma sopinha, sem comer um lanchinho, porque ele dizia, não é para as pessoas saírem daqui, elas vêm para aqui numa sexta-feira de noite, depois dos seus trabalhos, vêm com fome, e ninguém vai sair daqui sem comer um lanchinho, sem se preparar para voltar para casa. Era um carinho, era uma afeição, era um homem que não gostava de homenagens. Não gostava. Ninguém fizesse homenagem, dia do aniversário, dia do padre. Ele não gostava, ele se escondia disso, porque ele achava que não merecia. E aí, quantas vezes a gente chegou lá na paróquia, estava havendo uma reunião muito importante, pessoas até muito importantes lá junto, e a reunião era interrompida porque chegava uma pessoa pedindo uma cesta básica. E ele não deixava de jeito nenhum de ir atender aquela pessoa para ficar na reunião. Pedia licença e ia resolver o que a pessoa veio buscar. Certa vez um senhor chegou e pediu para ele uma carta de apresentação, que ele estava precisando de um emprego. E o rapaz trouxe a carta já, ele nunca tinha visto aquela pessoa. O rapaz já trouxe a carta pronta, ele só fez assinar e o rapaz foi embora. E aí uma pessoa perguntou, mas você assinou, você nem conhece? E ele falou, eu não conheço, mas Deus conhece. Então era assim, ele era uma pessoa que merece de nós, de todos nós, de onde a gente estiver, toda a nossa reverência, todo o nosso respeito, todo o nosso amor. Ele deixou a gente assim repentinamente esse ano, mas no dia 1º de janeiro. No dia 30 de dezembro, ele ainda mandou convite para a gente participar de uma reunião que tinha lá. Isso ele mandou às 8h30 da manhã, ao meio-dia ele foi internado, e de lá já não saiu. Porque ele era assim, ele viveu a vida toda, talvez tenha sido isso que fez ele morrer tão precocemente, porque ele cuidava de todo mundo. Ele cuidava da saúde de todas as pessoas que chegassem ali, se preocupava se as pessoas estavam com fome. Agora, na Covid, ele trabalhou assim, feito um dragão, para que não faltasse a comida para o pessoal que ia lá buscar, mas ele se esqueceu dele, não tinha tempo de cuidar dele. E aí, quando viu, ele morreu. Mas ele morreu só o corpo físico dele, porque, com certeza, tudo que ele fez, tudo vai estar aqui nas nossas mãos para dar andamento a esse trabalho que ele fez de amor, de cuidado e de participação social, na participação na vida do povo. Tem uma coisa interessante que aconteceu com a gente, né, quando a gente ia para a escola de cidadania, ele era tão engajado na luta do povo que eu pensava que ele não seria um bom guia espiritual, uma pessoa que tivesse muita espiritualidade. Eu fiquei curiosa, né? Eu digo, eu quero ver a missa do Padre Ticão para saber se ele é tão bom na missa como é na vida do povo. E, para nossa surpresa, quando eu cheguei lá, eu fiquei impressionada, porque eu nunca tinha assistido uma missa tão missa de verdade, né? Onde as pessoas participavam daquela missa, onde todas as pessoas tinham um lugar reservado ali. As crianças faziam comunhão com os pãezinhos do cesto, as mulheres liam o evangelho, enfim, todo mundo tinha uma Bíblia na mão, e eu fiquei encantada, e a gente saiu muitas vezes daqui de onde eu moro, que não é muito perto de lá, mas eu e o meu marido, a gente saía muitas vezes no domingo de tarde para assistir a missa do Padre Ticão. Então, gente, eu acho que não tinha, nesse momento, um patrono melhor para a 10ª Semana Social de Guarulhos do que fazer memória ao Padre Ticão.
O Padre Ticão esteve e está e estará sempre presente na vida de cada um de nós, os que conhecemos ele e aqueles também que não conheceram, porque vão passar a conhecer a partir da gente. Um abraço para vocês e tenhamos uma excelente semana social, porque o tempo exige. As reflexões que estão propostas nessa semana social, elas são muito pertinentes, elas estão muito dentro do nosso contexto atual. A gente precisa refletir sobre cada um desses temas que serão trazidos aqui. É muito bom, eu parabenizo muito a equipe da Pastoral Fé e Política da Forania Fátima por trazer esses temas para o centro aqui do debate. Parabéns a vocês e tenhamos todos um bom encontro hoje e nos demais dias que vão vir aí desta semana. Um feliz, né, momento do Dia das Mulheres para nós, para os homens que nos acompanham e que torcem para que um dia a gente consiga, nesse mundo, viver com maior equidade, com maior lado a lado, homens e mulheres trabalhando lado a lado, nunca um na frente do outro. A gente precisa nos acompanhar, estarmos juntos, para vencer tudo isso que está aí presente na nossa vida, na vida do nosso país. Boa noite a todos. Obrigada, Mônica. Enquanto você falava, ia passando aqui um filme na minha cabeça, né? E dizer que a abertura da nossa atividade esse ano, em janeiro, era para ouvir o Padre Ticão e falar sobre a saúde preventiva, né? Mas a gente vai ter que fazer isso. Bom, então, durante toda a semana, a gente vai trazer um pouquinho, né, sobre o Padre Ticão. E essa semana ela está muito especial mesmo, como a Samantha, a Mônica falou, porque são pessoas que eu queria trazer em outros momentos e não conseguia, como a mãe Solange, que vai se apresentar já, e foi possibilitado assim. Teve muitas coisas que aconteceram nos bastidores, quem sabe sexta-feira a gente conta um pouquinho, né? Mas de antemão quero agradecer não só, né, isso tudo que a gente veio fazendo com quem não está aqui agora, fisicamente com o Paticão, mas todo o pessoal que se debruçou, né? A Solange é quem está aqui hoje, mas tem um em cada semana, que se debruçou, que veio para as reuniões, né? Que foi aceitando um pouco a proposta também, né? Cada um e cada uma que está aqui presente, que direto ou indiretamente, é o Padre Frio chegando, que direto ou indiretamente sempre está colaborando para que as semanas aconteçam, tá bom? Agora o nosso roteiro tá bem certinho, então eu vou passar aqui a palavra para a mãe Solange, porque eu quero aproveitar bastante, eu dei uma olhada no material que ela vai apresentar, e seguindo um pouco o roteiro, passando um pouquinho para vocês, a gente vai ficar, a fala da Solange vai ser até às 9 horas, né? E aí depois a gente vai abrir o debate, que vai até 15 para as 10, tá bom? Como a gente está um pouquinho, assim, dependendo como for, a gente até abre para um ou outro, né? A gente vai fazer uma inscrição muito pouquinho de 2, 3 pessoas para perguntas, mas a gente tentar não extrapolar, porque embora seja virtual, o horário está bem apertadinho, assim, né? Todo mundo levanta cedo no outro dia, então é outra ousadia nossa, das 20 às 10, tá? E aí aparece para vocês aí, quem está acostumado, quem não está, embaixo está se levantar a mão. Então, quando for terminando um pouco a fala da Solange ali, ela mesma vai dizendo, né? Estou finalizando não. Aí vocês levantam a mão, quem quiser fazer alguma pergunta assim de 1 minuto e meio, vou ficar controlando, tá bom? Mas também pode fazer as questões no chat, que a Valéria está aí dando apoio, o Alcides, para o Gilberto, né, o Arson, para a gente poder receber bem, né, aproveitar bem essa fala da mãe Solange e esse nosso papo aqui hoje, tá? Obrigada. Padre Frio, seja bem-vindo, é uma honra tê-lo conosco, assim como todos os demais, né? Senão ele vai achar que é porque ele é padre, a honra é dele, mas não é.
é porque ele acompanha também. O Padre Friso é outro que acompanha a nós desde o início, lá atrás, né? E que merece também todo o nosso agradecimento e as homenagens também. Muito obrigada. Mãe Solange, é contigo. Peço aos demais, então, que mantenham os microfones fechados, né? Para a gente agora passar para ela. Se apresenta, minha querida. Obrigada por você estar aqui. Boa noite a todos, todas, todes. Eu sou Solange Machado, sou Yaorixá do Ilê Axé Arainã Finã, que fica aqui no Soberana. Sou militante do movimento negro, sou militante do movimento de mulheres, sou membro do Partido dos Trabalhadores, milito no setorial de combate ao racismo do PT, acompanho a movimentação política na nossa cidade, já participei de algumas outras atividades com o Padre Friso. Fiquei muito feliz com o convite da Kátia, porque pelo contexto da semana, essa parceria, essa aproximação e esse compromisso de fazer o que é melhor para o povo fica muito evidente, né? E essa é uma bandeira que eu carrego com muito orgulho, de fazer junto para atender quem precisa, quando precisa e na hora que precisa, né? Às vezes a gente tem aí algumas barreiras que são colocadas pela sociedade, não pelas nossas fés, não pela nossa crença, pela nossa religião, mas sim pelo entendimento não muito correto e as interpretações não muito corretas do que é a fé. A Kátia me convidou para falar um pouco sobre violência de gênero. Eu preparei uma apresentação que eu vou compartilhar aqui com vocês, para a gente ir falando desse assunto e entendendo um pouco aonde ele está presente no nosso dia a dia, né? Então, aqui, o título da apresentação é Violência de Gênero, um problema de todes. Por que todes? Porque todes engloba todos os gêneros, né? Todos, todas e todes. Eu escolhi para a gente introduzir a nossa conversa um vídeo da série Fala Direito Comigo. Esse vídeo traz um pouco de explicação para a gente ficar todo mundo com o mesmo entendimento.
Eu gostei muito desse vídeo porque ele tem uma característica bem clara, né, de várias formas de violência e aonde ela está presente. Segundo a Organização Mundial de Saúde, violência é o uso intencional de força ou poder, né, através de ameaça, agressão, contra si ou contra outras pessoas. A violência é naturalizada na nossa sociedade, infelizmente, desde que se tem registro histórico, né? A gente assiste ao longo de vários momentos da história os processos de agressão, de domínio, de rotulação, principalmente da mulher. A nossa sociedade é patriarcal e machista, e nessas raízes estão as sementes que brotaram essa violência toda. O fato dessa característica histórica faz com que os agressores se protejam e cria um ciclo que garante a impunidade. E quanto mais impunidade a gente tem, mais dificuldade de que as mulheres reajam, de que as pessoas reajam contra esses tipos de violência. Aqui tem um pouco da história, né? Como é que surge isso? Como é que surge essa diferenciação entre os gêneros? Ela está lá na antiguidade clássica, no modelo do pai de família, que é o senhor absoluto e incontestável da casa. Então, o poder era dado ao homem para que ele tomasse conta da sua família, e ele era o senhor absoluto de tudo. O que ele dissesse era lei e regra, não podia ser contestado. Ele tinha o poder sobre a família, de modo geral, de decidir quem faria o que e quando, e quem não faria nada conforme o gosto dele. Essa questão do pai de família se arrasta até hoje, né? Antigamente existia um simbolismo que esse pai de família era o provedor absoluto. Então, por isso ele tinha esse poder. Hoje os tempos são outros, nós vemos aí inúmeras mulheres chefes de família. Mas esse lugar do pai de família, mesmo quando ele não é o provedor, mesmo quando ele não tem... Quando a gente vive hoje numa sociedade onde não cabe mais esse papel, ele continua sendo respeitado pela sociedade. E esse homem continua tendo poder sobre a família, sobre tudo e todos. O que traz para a gente uma herança muito triste, né? Uma herança que faz com que a violência contra a mulher seja aceita, seja uma coisa cotidiana, seja uma coisa do dia a dia. Então, em muitas áreas da nossa sociedade, você vê que não é um escândalo uma mulher ser agredida. Não é um escândalo a mulher ser estuprada, não é um escândalo a mulher ser trancada em casa. Não é um escândalo quando o namorado, o marido, tira o que é dela, toma o que é dela, proíbe ela de ir e vir. Não provoca escândalo, não provoca indignação. Por quê? Porque existe, de forma velada, essa herança que atribui aos homens o direito de dominar e controlar as mulheres. E o silenciamento da sociedade quanto a isso faz com que essa herança se perpetue. Eu coloquei aqui alguns fatos que chamam um pouco de atenção. Na década de 70, o movimento SOS Mulher catalogou 722 crimes impunes de homens contra mulheres cometidos por ciúmes. Então, veja, na década de 70, a gente já tinha situações que beiravam feminicídio. Hoje ele tem nome, mas ele sempre existiu. Ele sempre esteve no contexto histórico. Um exemplo disso é o caso Ângela Diniz, que foi morta pelo companheiro a tiros. O caso Ângela Diniz é um marco, por quê?
porque o agressor não foi condenado, e aí a população feminina se mobilizou e cobrou da sociedade que houvesse uma punição, que reconhecesse aquilo como um crime que de fato era, que o homem não podia ser o dono da vida da mulher e resolver que ia cessar com ela conforme a sua vontade. Um outro crime também que chocou o país e que resultou numa grande ferramenta de defesa das mulheres hoje foi o caso da Maria da Penha. Eu sugiro que quem não conhece, leia a história da Maria da Penha, entenda o que originou a lei, para saber que não foi uma lei que foi criada, aceita, e a sociedade absorveu e deu tudo certo. Não, Maria da Penha tem uma história de muita violência. O marido dela passou várias situações de impunidade, até chegar, né, no ponto que chegou, no crime de fato, no crime que deixou ela na condição que ela se encontra hoje. Então, a Lei Maria da Penha é o relato da história de muitas mulheres no nosso país. É triste, é duro, é violento, mas é uma realidade que ainda está presente na nossa sociedade. Quando a gente fala de violência de gênero, uma série de outras violências estão atreladas a ela. A violência de gênero, ela abrange o sexual, o psicológico, o público, o privado, o político, o físico, o emocional. É um conjunto de agressões que muitas vezes não são físicas, não são visíveis, mas que deixam marcas para o resto da existência daquela mulher. A violência de gênero se estende principalmente dentro da família, né? A omissão, o fazer de conta que não está vendo, o fazer de conta que não está entendendo o que está acontecendo com aquela mulher, é um tipo de violência que eu classifico como uma das mais cruéis que existem. Porque muitas vezes a mulher está dentro de casa com você, dividindo o teto com você, ela está passando situações de violência, ela está sendo agredida de alguma forma, você percebe no comportamento dela que isso está acontecendo, mas você não estende a mão, você não tenta ajudar, você não tenta entender, e você não tenta principalmente ajudá-la a não ficar em silêncio. Que o silêncio é o maior inimigo de quem sofre esse tipo de violência. E aí, quando a gente fala de agressão física, algumas pessoas pensam que agressão física é aquilo que eu consigo caracterizar só olhando, né? Então, por exemplo, se ela está com o olho roxo, se ela está cortada, machucada. Não, gente, violência física está dentro de todo esse contexto que vocês estão vendo aqui. O empurrão é violência física. O aperto na garganta é violência física. Jogar coisas na mulher é violência física. Tirar a roupa dela quando não concorda com a roupa que ela está vestindo é violência física. Brigar com ela dentro do carro e mandar ela descer em qualquer lugar é violência física. Todas essas coisas são violências físicas. E aí, infelizmente, de novo, a nossa sociedade fica protegendo o agressor, condenando a vítima e não caracteriza todos esses pontos como violência física. Eu já passei por situações de ouvir depoimentos de mulheres que dizem assim, não, mas não foi violência, foi só um empurrão. A própria vítima está tão condicionada à educação que ela recebeu que ela não reconhece aquele empurrão como um ato de violência. Ela não reconhece que aquilo pode evoluir para um tapa, aquilo pode evoluir para um soco, aquilo pode evoluir para feminicídio. A violência psicológica é um dos tipos de violências mais presentes no cotidiano das mulheres. É muito comum para o homem achar que ele tem o direito de insultar, de humilhar, de fazer ameaça, né? Que isso não é violência. Ele, quanto homem, ele tem o direito de se expressar. A mulher não tem, mas ele tem. Ele pode se negar, ele pode humilhar, ele pode negar atenção, ele pode fazer o que ele achar que deve dentro da casa dele, dentro da relação com a mulher, dentro dessa convivência
que ele não vai ser punido. Ele não vai ser punido porque essa mulher procurar ajuda, a primeira coisa que ela vai encontrar são essas situações aqui, ó, que tem uns nomes bonitos em inglês, né? Mas vão desde a interrupção da fala da mulher, passa por essa conversa aonde o homem se justifica dizendo que a mulher está louca, que passa por o homem negar ela o direito de ser reconhecida como a pessoa que tem ideias, como a pessoa que pensa, passa pelo o homem tá num ambiente onde a mulher acabou de dizer para o grupo que está com eles explicar uma determinada situação e esse homem simplesmente ir repetir tudo o que ela falou, como se ela não tivesse capacidade de raciocínio. Essas violências psicológicas são única e exclusivamente para manter a mulher subordinada. Essa é a ideia. A ideia é que ela não consiga terminar as suas falas, a ideia é que ela seja rotulada como louca, a ideia é que ela seja rotulada como incapaz o tempo todo. Isso faz com que exista a manutenção desse lugar de subordinação, a manutenção desse lugar de sexo frágil que precisa de um homem para comandar a vida dela, de incapaz de comandar a própria vida. A violência sexual é usada como ferramenta de controle das mulheres há muitos anos. A gente assiste vários relatos, e historicamente é usado até como ferramenta de guerra, né? Como arma, para que a mulher esteja subordinada, e após a subordinação dessa mulher, essa violência ser realizada, ela não tenha capacidade de reagir contra nada nem ninguém. O estado de vergonha, o estado de indignação, o estado de incapacidade é tão forte que a mulher muitas vezes se entrega à situação e prefere ficar em silêncio, porque ela se sentiu morta após isso. Ela se sente morta após esse ato de violência. E o estupro é a situação mais comentada, mais reconhecida desse tipo de violência. O abuso sexual não passa só pelo contato físico. O abuso sexual pode ser uma situação que ocorra dentro do casamento. Pode ser um ato violento. Pode ser a obrigatoriedade de se prostituir. Então, o abuso sexual não é só aquele quadradinho que as pessoas reconhecem como estupro, como abuso. Aquele em que a pessoa é acometida por um estranho e ele pratica o ato. Não, existe todas essas condições que vocês estão vendo aqui no slide. Violência patrimonial é uma violência muito silenciosa, né? É difícil a mulher dizer que o marido roubou o dinheiro da carteira dela. É difícil ela dizer que o companheiro, o pai, o irmão controla o dinheiro que ela recebe do trabalho dela. Reconhecer que os seus documentos existem, mas você, por exemplo, não pode procurar emprego porque a pessoa que é dona, se julga dona da sua vida, não te entregou seus documentos para que você possa procurar um emprego. Porque ele não quer que você faça isso, né? A pessoa pedir empréstimos no teu nome, a pessoa te privar dos seus bens, usar o seu dinheiro, usar o dinheiro de uma pessoa, por exemplo, idosa, sem autorização, sem concordância dela, tudo isso é violência patrimonial. Todas essas violências precisam ser reconhecidas e conversadas dentro de todos os nossos ambientes. Porque nós, mulheres, principalmente, estamos vulneráveis a todas elas. A violência moral é uma ferramenta de defesa muito utilizada pelos homens, né? Então, por exemplo, eu já ouvi casos de que o marido não queria mais continuar casado com a mulher, e por conta de bens materiais que os dois possuíam, ele não podia simplesmente ir embora. O que ele fez? Ele criou toda uma situação, acusou essa mulher de traição e entrou na justiça contra ela, dizendo que ela era adúltera.
embora não existisse nenhuma comprovação disso, ele ganhou a causa. Ele ganhou a causa por quê? Porque existe a cultura herdada historicamente do patriarcado, aonde o homem é soberano no que diz. Então, tudo que a mulher disse, tudo que a mulher provou, não teve valor jurídico nenhum, porque ela estava competindo com o homem, ela estava disputando o lugar de fala com o homem. Violência institucional também é uma coisa pouco comentada, pouco reconhecida, que são essas violações de direitos que a gente passa quando vai buscar os serviços, né, de atendimento, a falta de escuta, a frieza, a violação de direitos, a desqualificação. Acho que o exemplo mais gritante que a gente vê disso é quando uma pessoa sofre algum tipo de violência doméstica ou sexual e ela precisa de atendimento dos órgãos públicos, né? Então, existem vários relatos aí, se vocês procurarem no YouTube vídeos sobre, vão encontrar vários de situações em que a mulher foi agredida em casa, numa situação de violência doméstica, e quando ela chegou na delegacia para fazer ocorrência, ela foi novamente agredida, não fisicamente, mas ela passou pela violência institucional, aonde a pessoa que atende pergunta para ela o que foi que ela fez para merecer aquilo. Né? Isso também é uma situação ela se repete, é corriqueira, e é aceita, porque a partir do momento que uma pessoa que tem a função de atender você num serviço público não tem o mínimo do bom senso de ouvir o que aconteceu e relatar e cumprir o papel dela, que é registrar o boletim de ocorrência, porque ela acha que talvez você tenha feito algo para merecer aquilo, essa pessoa não serve para exercer essa função, né? Violência doméstica é uma violência, um tipo de violência que merece uma atenção especial. Eu fiz aqui uma sequência de slides só para a gente falar disso, porque a violência doméstica, ela tem essa característica de ciclo, né? A norte-americana Leonora Walker identificou, após o estudo, que essa violência é sistemática, ela se repete e ela tem fases. A fase 1 é o aumento da tensão. Então, o agressor se mostra tenso, irritado, com bobagens. E isso vai aumentando, aumentando, aumentando. E aí, nessa primeira fase, a mulher fica procurando nela a culpa do que está acontecendo. Ele está nervoso porque eu fiz alguma coisa errada. Ele está nervoso porque eu deixei de fazer algo. Ele está nervoso por culpa minha. E por que a mulher se sente culpada de tudo que acontece? Porque ela foi criada numa sociedade que coloca a mulher nesse lugar. A culpa sempre é da mulher. O homem é o provedor, ele é o cara que trabalha fora, ele é o cara que sustenta a casa, ele é o cara que carrega a família nas costas. Então, ele não pode ser responsável por nada desses comportamentos. Responsável tem que ser a mulher. A fase 2 é a violência de fato. Né? O agressor sai do controle ao ponto que ele agride fisicamente essa mulher. E mesmo ela sabendo que ela tá fora, que ele está fora de controle, dificilmente a mulher consegue reagir. Dificilmente ela consegue fugir da situação, porque ela não está sofrendo só a violência física, ela está sofrendo um conjunto de violências, que entre as quais passa pela vergonha. A vergonha de ter que explicar para as pessoas que ela se casou com alguém que hoje está agredindo ela, e principalmente ela vai ter que provar que essa agressão não aconteceu por culpa dela. Porque a tendência da sociedade é apontar ela e dizer que a culpa foi dela. A fase 3 desse ciclo é conhecida como lua de mel. Então, após a situação de tensão, após a agressão de fato, o agressor pede desculpas, diz que vai mudar, conta uma história triste. Depois eu vou comentar com vocês sobre isso, que eu tenho uma experiência pessoal para compartilhar, né? Meu pai era uma pessoa nesse modelo, ele agredia minha mãe fisicamente, mas toda vez que ele praticava uma violência psicológica com ela, na sequência vinha um momento lua de mel.
que ele mesmo desconstruía tudo aquilo que ele tinha dito e dizia para ela que nunca mais ia acontecer as agressões verbais, as ameaças, e não demorava muito, tudo se repetia. Por que é difícil para a mulher romper com a violência? Por todos esses motivos. Existe uma ligação. A mulher não casou, não convive, não coabita com um homem agressor porque ela acordou de manhã e teve vontade de se juntar com o agressor. Existia ali uma relação afetiva que foi se deturpando e acabou virando uma situação de violência, né? A mulher sempre tem esperança que o companheiro mude, exatamente porque a gente tem esse instinto do cuidar. Isso é muito forte, isso é reafirmado pela sociedade o tempo inteiro. A mulher não é ensinada que se a relação não é boa para ela, ela pode ir embora, que nada vai acontecer, ela pode ir embora cuidar da vida dela. Ela é ensinada que ela tem a responsabilidade de fazer aquilo dar certo. Um pouco de números para a gente ter ideia da onde está toda essa situação, né? A gente tem hoje reconhecido como crime o feminicídio. Nós temos hoje, na nossa década, então quantos assassinatos, quantos homicídios aconteceram em nome desse suposto amor, dessa união maravilhosa, que esses homens não podiam viver sem essas mulheres. Então, como eles não podiam viver sem elas, eles mataram elas. São os absurdos que a nossa sociedade aceita. Você aceita que uma pessoa mata a outra em defesa da honra, mas é em defesa de uma honra que só existia para homens. E que ainda hoje existe. Domingo eu estava vendo uma reportagem onde o tema de defesa de um marido homicida foi exatamente esse. A legítima defesa da honra, porque a mulher envergonhou ele publicamente quando pegou as coisas dela e foi embora de casa. Então, para a gente ter uma noção do quanto cruel e brutal é essa relação. Dos feminicídios acontecidos em 2018, 39% dos feminicídios ocorreram em casa. Então, de 1.206 mulheres cujos os homicídios foram registrados, a gente precisa sempre lembrar isso, né? A gente tem um problema de subnotificação dos casos. Muitas mulheres não denunciam, muitas mulheres não conseguem sobreviver para fazer as denúncias, né? Então, entre as que conseguiram denunciar em 2018, 39% dos casos ocorreram dentro de casa. Dentro da casa, aonde essa mulher tinha que se sentir segura e protegida. Dentro da casa, aonde essa mulher tem os filhos, tem a família, tem o seu conjunto o seu conjunto social que, teoricamente, deveria mantê-la sob segurança. Em 88% dos casos, o assassino é o companheiro ou ex-companheiro da vítima. Então, essas relações aonde o patriarcado, aonde o machismo impera, elas estão levando as mulheres à morte. Elas estão nos levando para um lugar de não ter fala, de não ter direito, de ter a vida negada. A gente vive num país onde acontece um estupro a cada 11 minutos. Uma mulher é assassinada a cada 2 horas. 503 mulheres são vítimas de agressão por hora. 5 espancamentos a cada 2 minutos. Este é o lugar que foi construído para as nossas irmãs, nossas mães, nossas filhas, para nós mulheres, para suas filhas homens, para suas esposas homens, para suas mães homens. É desse lugar que a gente está falando. Quando a gente fala de violência contra a mulher, é numa busca de criar um conjunto de pessoas que queiram trabalhar para a solução desse problema. Apontar o dedo para esse ou para aquele não soma para a gente. Mas falar disso para que mais pessoas, mais homens, se conscientizem e ajudem as mulheres a lutar contra essas aberrações é a meta.
das mulheres que, como eu, Kátia e as demais envolvidas aqui nessa atividade hoje, querem chegar. Nós queremos somar forças para lutar contra este tipo de coisa. A maior dificuldade da vítima de violência de gênero é falar. É falar porque a sociedade ensina que esse tipo de violência não vai ser reconhecida, não vai ser punida, e não é culpa do homem, é culpa da mulher, é culpa da vítima. A gente ouve vários casos e assiste vários vídeos, várias explicações sobre por que se culpa a vítima. Por que uma vítima de estupro, quando vai denunciar, a primeira coisa que pergunta é que roupa ela estava usando? O que ela estava fazendo na rua? O que ela fez para a pessoa fazer aquilo com ela? Uma vítima de violência física, a mesma coisa. Por quê? Vamos pensar junto aqui. Por que a culpa é da vítima? Né? O agressor não é julgado, o agressor não é avaliado, o agressor não é questionado. O agressor fica ali num cantinho, esperando o processo, enquanto a vítima é apontada, a vítima é rotulada, a vítima é perseguida. É um ciclo, um sistema de punição constante da mulher que não permite que ela acesse os seus direitos constitucionais, né? Se você for pensar em termos de política, somos todos iguais perante a lei? Somos mesmo? É isso que acontece com a mulher quando ela busca justiça? E as afirmações dessa cultura de violência e discriminação passam por esse tipo de coisa que está representado aqui no quadro. Mulher direita não bebe. Ah, então se a mulher tomou cerveja, ela deixou de ser uma pessoa do bem. Se usa essa saia é porque está pedindo. Eu não tenho direito de escolher a roupa que eu quero vestir. Lugar de mulher na cozinha. Então, se eu estiver dirigindo o meu carro na rua, eu estou no lugar errado. Se eu estiver sentada na minha cadeira de gerente de projetos no meu trabalho, eu estou no lugar errado. Batom vermelho é coisa de vagabunda. É sério que uma cor define quem é você? Uma cor de batom define quem é você? Qual é a sua história de vida? Qual é a sua força? Qual é a sua identidade? Qual é a sua capacidade? Mulher que transa no primeiro encontro não serve para casar. Então, a mulher não tem direito de ter desejo. Esse é um privilégio de homens. A mulher não tem direito de escolher quando ela quer ter relações ou não. Ela tem que se guardar para o casamento com uma pessoa que foi ensinada que não precisa se guardar em momento nenhum. Então, essa cultura de violência e discriminação que precisa ser desconstruída todos os dias. Por mim, por vocês, por todas as pessoas que estão à nossa volta. A gente tem exemplos dessa violência no seu cotidiano, no meu cotidiano. Aqui tem algumas frases de músicas que são grandes sucessos, são conhecidas e que representam e reproduzem violência. Essa música, Ai que Saudade da Amélia, do Tal Foles, quem que não conhece? E aqui tem uma parte que diz, você só pensa em luxo e riqueza. Tudo que você quer, tudo que você vê, você quer. E aí, no refrão da música, a Amélia não tinha a menor vaidade. A Amélia que era a mulher de verdade. Porque a Amélia era praticamente a empregada doméstica da casa. E ela nem tinha salário, né, gente? Mas ela é que era a mulher de verdade, ela que estava certa. A outra que tem voz e tem lugar, essa não é mulher de verdade. Olha essa outra aqui do Noel Rosa. Mulher indigesta. Mas que mulher indigesta merece um tijolo na testa? Essa não precisa, né? Nem de interpretação. É tudo muito claro. E essa do seu Jorge? A amiga da minha mulher. Se fosse mulher feia, tava tudo certo. Mulher bonita mexe com o meu coração. Então, se fosse uma mulher feia tentando ficar com ele, cantar ele, não tinha problema. Mas como é uma mulher bonita, né? Olha que situação difícil para ele.
Nas entrevistas, gente, olha esta entrevista desse rapaz chamado Roberto Justus. Mulheres de 50 aos 50 anos eram feias. Segundo ele, antigamente, ao passar dos 50, elas eram velhas e feias. Mas hoje são umas gatas, dá para fazer alguma coisa. Consegue se imaginar conversando com esse homem? A mulher não pode se esquecer de se arrumar. Depois de casada, ela acha que não precisa mais se arrumar. E aparece de bob no cabelo, toda desleixada. Isso vai desgastando a relação. Relação baseada em quê mesmo, gente? Se a pessoa acordar de manhã descabelada, que é uma coisa natural, né? Nunca vi ninguém acordar com o cabelo arrumado. Isso desgasta a relação. Então ela tem que acordar antes dele lá, pentear o cabelo, fazer a maquiagem, passar um perfume e voltar para a cama, que é para ela levantar bonita na hora que ele acordar. Interessante. Mulheres precisam da força masculina. Mas, mesmo com sua independência, eu falo para ela que ela precisa da força masculina. Um ombrinho do homem, dá uma produçãozinha. Um ombrinho do homem. Proteção, força masculina. Eu conheço várias mães solos que estão criando seus filhos sozinhas, né, sem ombrinho, sem produçãozinha, nada disso. Só uma das partes pode ditar as regras na relação. Eu não vou nem comentar essa, porque é demais para minha cabeça. O homem não pode mais paquerar a mulher. Na minha época, quando a mulher passava em frente a uma construção e o cara subiava, ela via como algo lisonjeiro. Hoje, dar uma cantada é assédio sexual. Quem foi que disse para ele que a mulher achava isso um lisonjeiro? Esqueceram de contar para esse senhor que as mulheres tinham medo de passar na frente das obras e ser estupradas e ser agarradas, porque as situações de violência e assédio eram tão intensas que a gente mudava de calçada. Na propaganda, a gente tem, olha, a propaganda e o marketing tem, assim, umas coisas que não dá para entender. Essa aqui da cerveja. É pelo corpo que se reconhece a verdadeira negra. Olha que coisa. Essa outra aqui do shampoo. Meu cabelo liso ressalta o melhor de mim. Por isso gosto dele forte. Meu cabelo liso ressalta o melhor de mim. Tudo que você está no seu cabelo, né? A sua moral, a sua educação, a sua formação social e política não serve para nada. Tenho medo de ir no bar, pedir uma rodada e o garçom trazer a minha ex. Ou seja, a ex dele é uma pessoa muito rodada, é isso? E o que seria uma pessoa muito rodada? Essa da Vono acho que consegue ganhar de todas, né? Quem somos? Mulheres. O que queremos? Não sabemos. E quando queremos? Agora. Então, esse tipo de violência sistemática e manutenção do não lugar da mulher está presente na vida da gente todo dia, a todo momento. E a gente tem que se policiar para não reforçar esses estereótipos. Porque você foi criado nessa sociedade, você foi criada nessa sociedade, você convive com essa sociedade, você reproduz esses comportamentos. Nós temos as nossas conquistas, né? Tem aqui um exemplo, uma frase da Simone de Beauvoir, que é uma guerreira dessa luta, que passou toda a sua vida, toda a sua obra, lutando contra o machismo e a opressão. Então, aqui um pouquinho do que é o Brasil, né? Em 1830, o Código Penal brasileiro suprimiu a permissão do homem para matar a esposa em casos de defesa da honra. Suprimiu. Entendeu? Não quer dizer que não exista mais isso. Ainda é utilizado.
A STF está verificando a possibilidade de retirar isso das nossas leis. A Lei Maria da Penha, que é o que eu falei para vocês agora há pouco, né? A Lei Maria da Penha é um marco, é uma grande conquista das mulheres, porque simboliza o reconhecimento do quanto nós somos exploradas, violentadas e perseguidas ao longo de todos esses anos. E assim, para a gente já ir caminhando para o final e entendendo um pouco o que é a luta das mulheres, né? Então, a gente ouve falar de feminismo e muita gente confunde isso com uma ideia de que o feminismo é o oposto do machismo. Não, gente. O feminismo é a luta pela igualdade, é a luta para que a mulher seja reconhecida como ser humano, é a luta para que a mulher seja reconhecida como sujeito de direitos, é a luta para que a mulher seja reconhecida como alguém capaz das mesmas coisas que qualquer outro humano é capaz. Né? Existe uma vertente do feminismo que é um embate, né? O machismo coloca o homem como superior da sociedade. O feminismo quer colocar a mulher como superior nessa sociedade. O feminismo só quer a igualdade, só quer que tenhamos todos lugares iguais e lugares de fala garantido. E principalmente que as mulheres sejam reconhecidas, né, como seres humanos e sujeitos de direito. A Simone de Beauvoir costuma dizer que ninguém nasce mulher, torna-se mulher. Porque quando você nasce mulher com um conjunto de regras que a sociedade já determinou para você. Você não tem direito de escolha. A sociedade moldou e a sociedade vai colocar você naquele formato. Então é preciso tornar-se mulher. Saber qual é o seu direito, saber qual é o seu lugar de fala e conquistar os espaços. E aqui tem um pouco de história, né? Quando as meninas são liberadas para frequentar as escolas, é publicado o Direito das Mulheres, a Lei do Ventre Livre, Chiquinha Gonzaga se torna a primeira maestrina brasileira, surge a primeira médica brasileira. Temos muito o que caminhar ainda, gente. A Elza Soares diz: a gente é criada para ser assim, mas temos que mudar. Precisamos ser criadas para a liberdade. O mundo é grande demais para não sermos quem a gente é. Eu pus essa frase aqui porque é exatamente isso, né? Nós fomos criadas para ficar em silêncio, para não discutir, para não debater, para não colocar as nossas pautas, para a gente não defender o nosso lugar. E, de novo, não é um lugar diferente de nenhum outro, é o lugar de ser humano, o lugar de sujeito de direito. A Malala disse que não podemos todos ser bem-sucedidos quando metade de nós está restringida. Então, existe um mito da democracia, né? Tudo é democrático, somos todos iguais, somos todos seres humanos. Somos mesmo? Somos todos iguais? Então, por que que quando uma mulher faz uma denúncia, a denúncia dela não é nem apurada? Por que que ainda é permitido matar mulheres? Por que que a mulher ainda ganha um salário menor que o do homem, mesmo exercendo a mesma função, na mesma empresa, da mesma forma? Por que que a mulher que bebe cerveja é defamada? Por que que a mulher que usa roupa curta é defamada? Eu nunca vi ninguém defamar um homem por andar sem camisa, mas eu já vi vários homens defamando mulher por causa do decote. Eu nunca vi ninguém defamando um homem porque ele está sentado na calçada tomando uma cerveja. Mas eu já vi vários homens defamando mulheres por causa disso. Então, aonde que é o termômetro que mede o limite disso, né? Realmente, uma cerveja que faz você ser uma pessoa correta ou não. Tem tanta gente que não bebe e não é correta. Chimamanda disse: nossa premissa feminista é: eu tenho valor.
que reforça isso que eu estou dizendo para vocês. As mulheres não estão brigando para ocupar o lugar dos homens. As mulheres estão brigando para ser vistas como iguais, para terem seus direitos respeitados, para terem o seu lugar de ser humano respeitado. E aí a gente tem aqui os desafios, né? Quais conquistas vocês acham que ainda faltam para as mulheres? Quais direitos você não vê em prática no dia a dia? Qual questão da pauta feminista você acha que a gente tem que fortalecer? Tudo Solange, é um pouquinho do que eu tinha para dividir com vocês. Solange, Estou te ouvindo. tá me ouvindo? Bem, grato pela exposição, belíssima. Eu queria esse material teu aí, viu? Se você puder me disponibilizar. Eu falei com a Kátia que eu vou disponibilizar para ela passar para todo mundo. Não, para ela não. Ela não passa nada. Não faz isso, não. Não faça isso, não. Passa para Mônica, para Valéria, sabe? Para Priscila, porque ela. Mas eu queria começar pelo fim. Vou cortar o senhor, hein? Pelo fim. Eu tenho esse livro de Simone de Beauvoir. E eu comprei, e eu estou lendo há 6 meses. É meu livro de cabeceira. Não é? E comprei o né, como diz lá da escolinha do professor Raimundo, por causa da malandragem do discurso que na igreja tem sobre ideologia de gênero. Eles montam um sofisma tão forte, e aí, Mônica, que o pessoal veio para cima da gente. Por quê? Nós apresentamos a identidade de gênero, não a ideologia de gênero. Ideologia de gênero não existe, mas eles criam isso. E pegam essa frase, ninguém nasce mulheres, não é? Se formam mulheres, tiram uma frase fora do contexto. Essa mulher foi um monstro. Ela não foi companheira de Jean-Paul Sartre. Acho que o Sartre também foi outro monstro, mas os dois são um casal, se amaram, etc. Comunista, e tudo que é do comunismo é coisa boa. Nós temos que. É uma máxima que a gente tem que tomar aqui para frente. Se você passar num lugar, boteco do Léo, boteco dos comunistas, pode entrar, que é coisa boa. A casa da Maria Joana do socialismo é coisa boa. Tenda de Umbanda para tomar socialista, pode entrar, que é coisa boa. Não é? Nós temos que retomar isto, né? Essa linguagem, essa guerra de linguagem. E eles fazem justamente uma guerra. Criam um sofisma, tiram Simone de Beauvoir do seu contexto, e nós estamos aí com 200 anos de Hegel. Tiram Hegel e a questão da família do contexto. Esses Hegel, Marx, Simone de Beauvoir é um monumento. É como se fosse Jesus, você pegar uma frase fora do seu contexto. Então, eu creio que, grato pela sua presença, por essa live, pelo encontro, e se a gente pudesse retomar, destruir os sofismas dessa claquete, sabe, dessa claque que fica batendo em coisas que não existem, né? Grato, querida. Parabéns. Obrigado, Padre Friso. É bem isso mesmo, Padre. A gente vive uma situação onde o mito é descontextualizado e repetido até que ele se torne uma verdade. Desculpa, Solange, essa é a tese do Olavo de Carvalho. Vocês têm que ler Jardim de Flores. O Olavo de Carvalho fala isso no parágrafo 13. Você tem que desconstruir constantemente apresentar o contraditório constantemente e ter um grupo. Por isso que o pessoal dos 30% é Bolsonaro e vai ficar. Por quê? Mônica, nós estamos presenciando isso, a Mônica, que me fila a Mônica, porque divido meu trabalho com ela.
Os caras vêm todo dia, terra redonda, terra redonda, terra redonda, terra redonda. Alumínio não presta, alumínio não presta, alumínio é amortiça, o Dommo não presta, o Dommo é viado, o Dommo é isso. Eles são agressivos, sabe? O seu colar é feito de denegrir, é xingamento mesmo. E isso todo o tempo. Como é que uma pessoa vai ter senso crítico se ela é bombardeada periodicamente por robôs? O cara fica cego, não vê outra coisa a não ser defender o mito mesmo que não existe, é pés de barro, como falam os profetas. Desculpa. Não, obrigada, é isso mesmo. Alguém mais quer se inscrever? Que a gente abre um pouquinho, né? Porque, enquanto vocês pensam, eu vou colocando, porque todo o conteúdo que a Solange está trazendo é uma violência com ela, né? Só esse tempinho para poder falar de tudo isso, né? Isso já daria um curso grande, né? É importante que se tenha, e quando você vai para as escolas, tem toda essa desconstrução, que o padre está trazendo agora, né? Então vai tratar como ideologia de gênero, né? Vai desqualificar tudo, e aí a gente só vai ter o que a gente está assistindo hoje. E eu não quero ter fala. Alguém quer se inscrever? Solange, antes que as pessoas pensem aí, né? A Obrigada. Valéria, Kátia, a Valéria levantou a mão, viu? Eu tô com a outra parte aqui, desculpa. Vou abrir para a Acho que ela Valéria, caiu. então. Ela saiu, eu vi ela saindo, eu não vi aqui. Tá. Toda essa questão que você apresentou, né? A questão do divórcio, né? Que não era permitido, do feminicídio, que era do Código de 1940, né? Estava anotando aqui. E todos os fechames que se passam ainda nas audiências, né? A gente lida com isso e é dramático estar nesses espaços. Acho que amanhã a Vera vai trazer um pouco essa questão também, quando você fala da culpa da vítima, né? Que é o tempo todo assim que você sai, você entra para poder fazer uma denúncia e você sai de lá achando que você que é o violador, né? Que você que é o abusador. É bastante complicado. E dizer também que essa semana também é para os homens, né? A gente está... Ó como é difícil avançar nessa temática, porque às vezes acha que é coisa de mulher, né? E a gente precisa que os homens venham, por isso essa semana a gente tem um homem para falar sobre masculinidade. Mas a gente precisa divulgar e trazer os homens para ouvir o que a gente está falando, né? Qual é a nossa luta? E é por conta desse histórico aí, que é bem maior ainda. Vou abrir para a Valéria. Pode falar, Valéria. Ixi, ela caiu de novo. Às vezes quando ela vai abrir o microfone, então deve ser isso, né? Às vezes abre um e cai outro. Kátia, esse ponto que você falou da importância do homem participar é fundamental, porque assim, a gente apresenta um problema, a gente mostra que a sociedade está doente, ela vive essa situação problemática. Então, a grande escolha que tem que ser feita é: você vai ser parte do problema ou você vai ser parte do grupo que ajuda a desenvolver a solução do problema? E a solução de um problema que é uma doença social. Você vai ajudar a desenvolver o remédio para isso, que é o quê? A parceria, conhecer do que a gente está falando, entender como acontece e, principalmente, ajudar a evitar que se torne frequente, que aconteça, que seja reincidente, é observar seus comportamentos para que você não reproduza isso que a sociedade te ensina e reafirma o tempo inteiro. É ajudar os que estão do seu lado a não reproduzirem esses comportamentos. Então, existe a necessidade da presença masculina nessa conversa para que eles despertem, reconheçam esse lugar que eles ocupam e ajudem a trazer outros para esse entendimento de que o caminho correto de igualdade e respeito não passa por aí. Valéria? Oi, gente. Desculpa, tô com problema de internet. Sempre quando é algo tão bom, parece que é uma coisa, né? Mas tudo bem. A oposição, querendo que a gente não se encontre aqui, né? Mas vamos lá. Primeiro, parabenizar a Solange. Foi, assim, fantástico a forma como você foi trazendo, né? Todas essas questões de violência, porque é louco isso, né? Ter que falar o que é o violento. Porque
para nós, a gente está tão dentro dessa sociedade que tem coisas que parece que é natural, né? Infelizmente, a violência é meio que é legitimada e isso fica internamente ali na gente. Então, eu acho que, assim, muito obrigada, porque é isso, né? Vai desconstruindo e construindo algo novo e esse pensamento, né? A outra coisa que eu queria falar é em relação a como a gente consegue, e eu acho que também, né, respondendo um pouco isso, talvez são esses encontros, né, talvez que ajude muito, mas as mulheres em situação vulnerável que estão, né, numa ocupação, que estão em lugares assim bem mais vulneráveis, que a gente sabe que assim a violência é por todos os lados, e, infelizmente o tráfico toma conta, né, que é uma outra violência que a gente tem que lidar com isso, né? E é isso, assim, você vê as mulheres numa situação tão com falta de dignidade, né? Tão sem escolha, sem saída. E como vencer a isso, né? Como que a gente pode não perder as esperanças no sentido de que vamos juntas para tentar buscar algo melhor? Porque isso é para ontem, né? Isso é para ontem. E a gente vê alguns discursos assim, até mesmo, né? Pessoas de dentro da igreja que vê a mulher naquela situação, seja alcoólatra, né? Ou seja mesmo dependente, tá vendo? Ah lá, né? Sabe esse discurso preconceituoso de, ao invés de ajudar, ao invés de pensar em situações e soluções, dar a mão, não, né? Coloca mais terra por cima dessa mulher e essa vida vai se esvaindo. Então, são muitos desafios, sabe, Solange? E a gente, enquanto mulher, vendo esses desafios, não tem como não se indignar, assim, e tentar algo de mudança. Mas é um pouco isso, assim, que eu queria colocar, tá bom? Mas muito obrigada aí. Valéria, eu penso muito, assim, não tem receita para curar isso, né? Depende do esforço de todos, todas e todes, e principalmente depende da política. A gente não muda nada no nosso país sem a política. Então, o primeiro passo que a gente tem que dar é parar de negar que os problemas existem. A gente vive hoje um país negacionista. Então, tudo que é problema, finge que não existe, que ele vai desaparecer de lá. Né? E, na verdade, a gente sabe que isso não acontece. Eu acho que o ponto principal é esse, parar de negar que as violências de gênero acontecem e que elas habitam em todos os espaços. Eu, no meu terreiro, não estou protegida disso, minhas filhas de santo não estão protegidas disso, a igreja não está protegida, a escola não está protegida, não existe um ambiente social que esteja protegido dessa situação. Exatamente por ser um ambiente social, está inserido no contexto de uma sociedade patriarcal, machista, que direcionou tudo o que seria a sociedade. Então, não negar que isso existe é o primeiro passo. E o passo seguinte é a gente politizar as pessoas, para que elas entendam que o voto delas interfere até nessa violência que acontece socialmente e que é aceita. A gente tem casos aí de mulheres que foram eleitas e que têm as tentativas de negação do seu direito legislativo dentro das assembleias e câmaras. Aqui em Guarulhos, a vereadora Janete Pietá já sofreu várias situações de violência em momentos que ela está na tribuna. Ela já foi chamada de louca no meio de uma sessão. A gente tem lá hoje o caso da Isapena, lá na Assembleia. São violências explícitas, né, contra mulheres que estão dentro da política. Então, veja, o desrespeito extrapola qualquer segmento social, a certeza de impunidade extrapola qualquer segmento social. Então, se a gente não parar de negar que isso existe e não começar a ter uma postura de apontar e cobrar soluções, a gente não vai conseguir melhorar a situação das mulheres. O Alcides está escrito. Eu já posso falar? A gente deixa. Boa noite.
Quero agradecer a Solange pela explanação e dizer que estamos juntos nessa luta aí. Eu, como professor de literatura, não sei dar aula de literatura sem falar da Capitu, da Madame Bovary, das mulheres de Chico Buarque, a Ana de Amsterdã e tantas outras, né? Então a gente está junto aí nessa luta. E eu quero indicar uma série, não sei se quem já assistiu ou quem não assistiu ainda, Bom Dia, Verônica. Tem na Netflix e mostra toda essa violência contra a mulher, mas é interessante que tem duas protagonistas, na verdade, né? Tem a sofredora, que está lá sempre tendo essas violências todas, e tem uma outra que mostra toda a força da mulher. Então é interessante a gente assistir, participar, porque o filme, a representação do filme, né? O filme é uma arte, uma das representações da arte. E a arte não tem que ser contemplativa, né? Ela tem que ser provocativa. E esse filme provoca muito, provoca bastante a gente se indignar mesmo, a ponto de se indignar e falar o que eu tenho que fazer para mudar essa situação. Então é bem interessante. Bom dia, Verônica. Passo a palavra. Você Parabéns, tem Alcides. A gente precisa muito de professores como você. Alisson, você está inscrito? Tô vendo sua mãozinha aqui. Ou não? Não, você estava pertinho do Alcides. Alguém mais inscrito? Porque daqui a pouco a gente está encerrando essa parte aqui do debate. Kátia, Mônica. eu também queria agradecer muito aí a exposição da Solange, muito rica e muito pertinente, né? A gente está vivendo esse momento aí que a gente precisa despertar mesmo, porque todas essas violências que a Solange ela mostrou aí acontece e a gente parece que naturaliza ela, né? Parece que não é violência aquilo. E a gente sabe que é, né? Graças a Deus, assim, se a gente não vive essas violências, mas a gente sabe de quem vive. E aí a gente se atentar, né? As outras mulheres que estão do nosso lado, que sofrem essas violências, para a gente denunciar, para a gente fazer mudar isso aí, porque esse ciclo aí de violência ocorre muito e as vítimas, elas têm medo, não tem aquela força, elas estão tão, que não tem, e a gente precisa reconhecer essas violências e agredir, né? Como é que diz? Reagir. Faltou reagir, né? Ajudar também. É muito claro essas violências em pessoas que a gente conhece e que lidam com isso com a maior naturalidade. Ah, o homem é assim mesmo. Eu tenho uma sobrinha, olha só, quando ela era criança, era pequenininha, a gente eu brincando com elas, aí eu perguntei, para elas ficarem quietas, que não paravam quietas, aí eu perguntei a uma, ei, quando você crescer, vai ser o quê? Aí a mais velha falou, ai, tia, eu vou ser bailarina. Aí eu, tá bom. E você? A outra disse, eu vou ser homem. Aí eu, você vai ser homem por quê? Elas, porque minha mãe disse que homem pode fazer tudo. Então, assim, é isso que vai se reproduzindo e a gente é responsável por isso, né? Porque hoje nós somos mais de 52% da população é de mulheres. O restante é filho de mulheres. Então, assim, e a gente continua sendo minoria. A gente continua sendo tratada como minoria. É minoria, sim, é minoria de fala. A gente não tem lugar de fala. Mas a gente precisa ter, né? Ou a gente tem, ou a gente se apropria do nosso ser mulher, dona da nossa vida, dona da nossa
ou então a gente não sai do canto. E essas gerações que vão passando pela gente, filho, vizinho, afilhado, primo, sobrinho, que a gente tem que ajudar a mudar esses referenciais. Mas muito obrigada mesmo, Solange, encantada com a sua fala. Obrigada, Mônica. É muito... Às vezes a pessoa pensa que essas violências estão distantes delas, né? E às vezes está no seu cotidiano e você mesmo reproduz. Eu tenho 2 filhos homens, né? E eu me lembro uma vez que minha mãe chegou na minha casa, um deles estava varrendo o chão e o outro estava lavando a louça. E eu estava sentada. Aí ela falou para mim: você não tem vergonha de pôr os meninos para trabalhar e você ficar sentada fazendo nada? Aí eu falei para ela: eu não tenho vergonha nenhuma, porque eu trabalho a semana inteira e eles ficam em casa. Eles não estão fazendo mais do que obrigação. A mesma responsabilidade que eu tenho de limpar minha casa, lavar, passar, cozinhar, eles dois e o pai deles têm também. Então aqui todo mundo aprende tudo e aqui todo mundo faz de tudo. Porque o direito dessa porta para dentro é igual. Então são, às vezes, essas coisas pequenas, né, como pôr o seu filho para aprender a lavar louça, a fazer comida, a lavar a própria roupa, isso ajuda a desconstruir esse espaço de violência no futuro. Né? Então, um filho meu jamais vai pôr a esposa dele como doméstica na casa, porque ele sabe que é responsabilidade dele também limpar a casa. Ele não vai tratar ela como inferior porque ela faz comida, porque ele também vai fazer comida. Ela não vai tratar ela como inferior porque ela lava a roupa, porque ele também lava a roupa. Então, às vezes, a gente olha a solução como uma coisa que está muito distante de nós. E, na verdade, as soluções começam assim. Coisinhas pequenininhas ali no seu cotidiano, no seu dia a dia, de pôr para fazer junto o menino e a menina. Hoje, o filho homem lava a louça, amanhã é a filha mulher. Hoje, o filho homem vai brincar na rua, amanhã é a mulher. A gente construir esse entendimento que somos iguais, né? Em tudo. Nessa coisa do habitar, do vestir, do calçar, do falar, do teu direito de ir e vir, começa aqui, em volta de nós mesmo, no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. O Gilberto levantou a mão. Valéria, você queria concluir? Caiu? Você quer falar? Caiu, não. Fala. Não, acho que eu já tinha concluído aquela hora. Eu só peguei, depois eu vejo, né, os vídeos. Mas só para dizer para Solange que eu tenho um filho de 13 anos e ele já lava a roupa dele. Menino, foi uma coisa assim, né, na casa da minha mãe. Como assim? Que não sei o quê. E é isso, né? Porque a gente vai desconstruindo algumas coisas como se a gente estivesse ferindo ali, né, tadinho. Gente, como assim tadinho, né? Como é diferente esse olhar voltado pra gente? Porque para nós, meninas de 13 anos, já tem que lavar, passar, cozinhar, já tem que fazer o serviço de casa. E como assim, para isso, para o menino, não? Então, realmente, assim, são desconstruções que a gente vai, né, adentrando aí. Mas muito bom, obrigada, viu? Gilberto, eu nem vou falar das minhas experiências de que os meninos da fundação sofrem comigo quando eu vou tratar da questão patriarcal com eles. Eles querem ir embora antes. Gilberto? Primeiramente, eu quero parabenizar aí a Solange pelas suas bandeiras, né, e dizer que enquanto ela falava, eu ficava aqui meio que desconcertado na cadeira, levantava e pensava, né, meu Deus, será que eu me enquadro nesse quadro de violência aí, né? Sei lá, talvez reproduzindo uma música, né, que deteriora a imagem feminina, né, de forma violenta. E assim, eu gostaria de saber dela, né, quais são os mecanismos que os homens de boa vontade, né, podem estar se apoderando para poder ajudar as mulheres nessa luta, né, por igualdade, porque a gente acaba realmente reproduzindo muitas formas de violência, porque foi nos colocado dessa forma, e muitas vezes a gente está reproduzindo sem saber que está reproduzindo a violência. Então, uma vez que a gente sabe quais são os tipos de violências, né, e algumas são de forma bem sutil, mas é violência, quais são os mecanismos que os homens de boa vontade, as mulheres também de boa vontade,
pode estar se apoderando para poder ajudar as mulheres nessa bandeira pela igualdade. Que bom que você ficou desconfortável, Gilberto. Isso mostra que você se importa. Quando você se sente incomodado com uma situação, é porque você entendeu que alguma coisa ali tem relação com você. O triste é quando os homens ignoram completamente a conversa, né? Eu acho que o grande desafio para os homens é não julgar. Todas as violências que acontecem com as mulheres partem de um julgamento masculino, né? Então, quando o homem agride fisicamente a mulher, ele julga que a vontade dele é soberana dela. Então, nem que seja a força, ela tem que ceder ao que ele manda. Ele está julgando que ela é subordinada a ele. Então, quando a gente assiste uma situação na rua que a mulher passa e os homens ficam xingando de vagabunda, de prostituta, disso e aquilo, por conta da roupa que ela está usando, do batom que ela está usando, isso é julgamento. Quando a mulher vai denunciar uma agressão e as pessoas perguntam o que foi que ela fez, isso é julgamento. Então, muito desse patriarcado, desse machismo, passa pelo direito de julgar o outro. Né? Algumas vezes nas conversas eu falo para as pessoas que isso é brincar de Deus. Você é a pessoa que escolhe quem vai ser julgado, você julga dentro daquilo que você acha correto, você condena e você procura pessoas para validar sua condenação. Então você olha a situação da mulher, você julga ela sem conhecer e você ainda comenta com as pessoas em torno de você algo negativo sobre ela. É uma sequência de ações que são muito violentas, mas que passam por uma coisa cotidiana. Né? Ah, você comentar com seu amigo que a roupa da mulher está curta, qual é o problema disso? É violência. Você não tem nada a ver com a roupa dela. Né? Você está julgando. Ah, o casal está brigando lá na casa deles e o marido diz que vai se separar. Ah, a mulher deve ter feito alguma coisa para ele ir embora. Está julgando, você não sabe como é. Então, acho que o grande freio da história é esse, é o não julgar. Em vez de ter, porque você vai ter o impulso natural de julgar. Você foi criado para julgar. Você foi criado sabendo que o homem tem esse poder numa situação com qualquer mulher em qualquer momento. Você vai julgar sua mãe, você vai julgar sua irmã, você vai julgar sua esposa, você vai julgar sua filha. Você foi criado para isso. Então, conseguir segurar o julgamento inicial é o principal ponto para não desencadear a violência. Porque aí, quando você tiver o impulso de julgar e você parar e falar, não, primeiro eu vou entender o que está acontecendo, você já deixou de praticar a violência. Você já conseguiu dar um passo em direção da solução e está se afastando de ser o problema. Esse é um começo importante para os homens. Muito bacana. E, em geral, assim, só em questão de reflexão, né? Quem está no lugar de privilégio acaba não percebendo, né? Então, assim, quem não está nesse lugar é que vai fazer a luta. Por isso que é tão criticado o feminismo, porque quem está no lugar de discriminação e inferioridade colocado por esse processo histórico é a mulher, né? Isso a gente fechando um pouco o leque. Bom, a gente está encerrando, tentando dar conta do tempo, né? É chato ficar controlando isso, porque o papo é muito bom e a gente sabe que é uma roda que rende bastante, né? Então, coloquei ali que a gente fechou, mas durante a semana a gente pode voltar em alguns os temas, porque eles vão estar bem interligados. A Verinha está aqui, é ela quem vai falar, né? Dando continuidade da questão da violência, tudo isso que a Solange falou, o que se agravou na pandemia, né? É uma tarefa também da Vera. Então, Solange, muito grata mesmo por você poder estar aqui, né? Porque é uma mulher das lives também, uma agenda complicada, e contribuir com a gente, né? Dar essa pincelada aqui, porque tem muita coisa aí que poderia aprofundar, a gente não tem tempo. E aí, dentro do nosso roteiro, a Solange vai fechar, né? Com a espiritualidade, a gente poder, esse diálogo, né, padre, da campanha da fraternidade é ecumênico, mas deveria ser interreligioso, né, mas aí a gente
abre sempre mais espaço, né? Então, quero agradecer a... O senhor queria falar? Não, só fazer uma correção na tua fala errada aí. Pode corrigir. Não, disse, a gente está certo em casa. Primeiro vem a coinonia, depois a gente vai fazer diálogo interreligioso. A gente não faz nem lição de casa, vai querer. Mas segue aí. É que dentro do cristianismo, quantas lástimas, né, a gente está passando, né? E aí a gente tem grandes contribuições. Então, antes de passar aqui para Solange, né, e assim, todos nós manifestamos toda a nossa gratidão pela participação dela. Eu quero que hoje a gente iniciou, né, a Semana Social com o Dia da Mulher. É a primeira vez, a gente sempre ou fecha ou é depois, nunca dá. E dessa vez a gente fez exatamente nesse dia, né? E a gente fez toda uma conversa virtual também durante o dia, né? Não quero flores, eu quero direitos, né? A gente veio, a gente quer permanecer viva, né? O que a gente quer, que parem de nos matar e uma série de coisas. E a gente tem tantas mulheres capacitadas que se foram, né? Também. Então a gente lamenta tanto essa situação de violência das nossas irmãs, né? Das nossas companheiras que estão indo. E neste momento aqui, eu comecei lá fazendo abertura e falando da nossa história, né, dessa pastoral e por que a gente caminhou, né? E chegar em uma 10ª semana social parece que foi ontem e foi né, Alcides, Alisson aí, o Gilberto, parece que foi ontem e quanto a gente caminhou, quanto a gente já não trouxe de pessoas bacanas de formação e de informação. E o tempo todo a gente contou com uma mulher incrível do lado da gente, uma mulher muito dedicada. E essa mulher que hoje a gente quer fazer uma femenagem, né? Nada de homenagem aqui, mas femenagem. Para você, Mônica, acolha desta equipe nosso muito obrigada por todos esses 10 anos, né? Não é 10 anos, mas por nos acompanhar nesse processo todo da consolidação da nossa pastoral e dos trabalhos. A nossa equipe quer te dizer muito obrigada. A gente não ia conseguir. Você mostrou o caminho, por onde dava para ir. Nos ajudou a caminhar e o caminho ficou mais seguro e frutífero. Não há nada melhor do que em termos alguém para caminhar ao nosso lado. Alguém para nos fazer andar, impulsionar. Ter pessoas maravilhosas na nossa vida. Sendo companheira e acreditar. A coisa mais pura que tem é você ter na vida pessoas que te fazem bem e te botam para cima. E você é essa pessoa, Mônica Lopes, que esteve e está com a gente o tempo todo, com leveza, sabedoria, conhecimento, com humildade, discrição, trazendo sua fé para fortalecer a nossa fé. Agora, virtualmente, mas mesmo antes, quantas vezes não se deslocou do seu conforto, da sua casa, para estar presente em nossa caminhada? Nós te agradecemos e te pedimos para não cansar da gente. Que Deus te abençoe imensamente. Abra ainda mais horizontes de possibilidades na sua vida pessoal, familiar, pastoral, em tudo que te faça feliz. No dia para pensar as demandas da mulher, você é nossa mulher feminejada de hoje, pela presença, apoio sem fim, com força. Gratidão. Obrigada, Mônica. É para chorar, né? Vocês querem que eu chore? Acrescentar, de passar para Solange. Oh, gente, imagina, muito obrigada, de coração. É muita generosidade de vocês. A gente faz o que o coração da gente manda, né? E vocês estão muito, muito dentro do meu coração sempre. Todos vocês. E estamos aí. No que eu puder ajudar, fico agradecida demais dessa feminagem. Muito obrigada e continue firme que eu vou estar sempre do lado. Um abraço bem grande, virtual, mas vocês sabem que é do coração.
Gilberto, levantou a mão? Ou não abaixou? Eu acho que eu não abaixei a mão, viu? Mas a Mônica é tudo isso e muito mais do que você falou aí. E só pegando um gancho aí nas falas que ela fez no início aí do Padre Ticão, rapidinho, né? Eu lembro de ter ido num velório e aí eu vi uma mensagem assim: ninguém morre enquanto estiver uma pequena lembrança no coração de quem ama, né? E o Padre Ticão realmente ele nunca vai morrer, porque existe não só uma, mas milhares de lembranças no coração semeado de muita gente, né? Eu conheci o Padre Ticão por meio da Cátia e muitas vezes eu fui lá visitar, participar dos encontros lá, né? E eu nunca tive dúvida de que eu estava diante de um santo, né? Então, eu acho que até como oração final, a gente pode até pedir a intercessão do Padre Ticão, né? Por a nossa semana social, pelos nossos próximos encontros. Porque ele marcou muito a minha vida, assim como marcou de todas as pessoas que tiveram a oportunidade de ver ele, né? Se mais ninguém quiser comentar, então eu vou passar para a Solange, né? Para fechar aí para a gente, como a gente fez o roteirinho. E amanhã tem mais, a gente vai estar aqui às 8 horas com a Vera, que está aqui. Obrigada, Vera, por estar com a gente hoje também. E participem, divulguem. Assim que eu estou dominando um pouquinho ainda, aprendendo esse negocinho aqui, aí quando estiver pronto, a gente vai divulgando para vocês, tá bom? Muito obrigada por todos e todas ter reservado um tempo para estar aqui com a gente. Deveria falar muito mais, né? Eu gosto de falar, estou me controlando aqui, porque eu sou falante. Mãe Solange. Quero encerrar, aproveitando a fala de vocês, né? Nas religiões de matriz africana, a gente ritualiza muito os ancestrais, os que vieram primeiro. Eles são considerados a biblioteca da família, a fonte do saber, né? E é essa relação que eu estou vendo com vocês e o Padre Ticão. É a pessoa que tem o saber, que desenhou o caminho e ensinou vocês a caminhar por ele. Então, em homenagem a ele, em homenagem às mulheres, às anciãs que vieram antes de nós, que encabeçaram essa luta contra a violência, eu quero fazer uma oração, né, um canto para Nanã, que é a nossa anciã. E o canto diz que nós vamos cantar para que ela venha rogar por nós, que nós nos curvamos e clamamos para que essa senhora venha rogar por nós. Oluô, salauajô, oluô, queuajô, salauajô, oluô, queuajô, oluô, salauajô, oluô, queuajô, salauajô, oluô, queuajô. Que a nossa mãe ancestral mais antiga proteja, guarde e dê sabedoria a todos nós para a gente continuar defendendo o povo e acolhendo quem precisa. Axé. Axé. Gratidão por todos. A gente deu conta, ainda falta 2 minutinhos. Mas vamos dar conta disso e fechar. E boa noite, bons sonhos. Vamos multiplicar, né? Acho que essa é a missão hoje. A gente não falou, mas a gente está sentindo todas essas perdas, né? A gente falou muito rapidamente. E o feminicídio não parou com a pandemia, né? Vamos ver isso um pouco amanhã. Então, com essa bênção, com essa espiritualidade, com toda essa mística aqui que nos envolveu hoje, uma boa noite a todos e a todas. E até amanhã, nesse mesmo horário. Boa noite, Kátia. Boa noite Boa a noite, todos. gente. Obrigada. Obrigada pela oportunidade, gente. Obrigada. Até amanhã. Até amanhã.
Boa noite. Boa noite, até mais. Boa Obrigada, noite. viu, Boa Padre, noite. Boa noite. por reservar um Até espaço amanhã. para a gente. Obrigada. Também, obrigado. Tchau. Até amanhã. Pedir para a equipe ficar só um minutinho, por favor, Alcide. Ô, Kátia, a Solange é aqui de Guarulhos? Oi? A Solange é aqui de Guarulhos? É do Soberana. Ela falou da Janete. Oi? Ela é do PT, né? Ele tá sempre com eles, com ela. Né? É. Tchau. Tchau. Obrigadão. Nada, querida. Tchau, Cidis. Obrigada. Ai, ele tá Tchau. falando. Tchau, Valéria. Padre Cris. Tchau, Valéria. Tudo bom. Tchau, querido. Se quiser, pode ficar. O Valéria, é pra gente. Ô, Valéria, domingo a feira é aqui, né? A feira é. Estaremos aí. Tchau, Domingo eu queridos. vou Tchau. comprar os legumes que eu não comprei nessa. Tchau, Cidis. Beijo, querido. Obrigada. Tchau, Ah, padre. padre. Boa noite. Ainda bem que teve aula de sábado e eu vi gravando que deu esse start, assim, para poder pensar de gravar essa, porque aí acabei fazendo ali uma conta comercial. Bem bacana a sua dica. Que legal, parabéns. É. Agora, esse material da Solange é fantástico, hein? Né, Alcides? Muito bom. Você imaginou, Alcides, pegar isso aí e Sim, passar muito para esse texto dos homens? Esses homens machistas que tem lá? Aí Nem é vem, né? briga feia. A gente é expulso de lá na hora. Nossa, Senhora, como Mas são tem ruins, que não? provocar, tem que provocar muito. Sim. Tem que provocar. Usar no sermão esses slides aí. Muito bacana. Eu acho Sim. que dá para fazer muita coisa. Dá. Tchau, meninos. Tchau, Cides. Amanhã eu tô lá Tchau, boa noite. Tô no Odisseia de Jaboticabal. Tem que falar sobre a campanha lá. Tenta vir na quarta, padre, também, porque é sobre a Ô, Du, masculinidade vai me mostra ampliando. aqui, ó, que eu não consigo voltar. Tá bom? Tá bom. Ô, Valéria, você tá conseguindo ouvir? Valéria? Eu tô. Já saiu. Tá. Cadê essa? Cadê o Alex? Não, não Ai, sai não. Acho que não deu tempo do Alisson e o. numa chamada. Então, mas eu não tô conseguindo achar ela. Pra gente poder pensar amanhã. Ó, amanhã. Ô, Kátia, acho que pode parar de gravar, não pode ou não? Como que é? Esqueci. Desculpa, gente, tava falando com vocês que eu não sei mexer, que eu tô no celular do meu filho.